Meus amigos e minhas amigas, vocês acabaram de ver aí a comemoração do pessoal da direita, né, os deputados e senadores de direita comemorando o veto do Lula, né, a negação ao veto do Lula no processo da dosimetria. Ou seja, o Lula vetou que as pessoas pudessem ser soltas, ele tivessem suas penas reconsideradas e diminuídas, e o Congresso derrubou o veto do Lula, né, disse não ao veto do Lula. E com isso ele sofreu duas derrotas acachapantes em 2 dias seguidos, né? Após, como você deve ter ouvido falar aí, se você não chegou agora de outro planeta, né? Você deve ter ouvido falar que o Lula indicou o Jorge Messias, né, conhecido como Bessias, garoto de recado da Dilma Rousseff, para ser ministro do STF, e o Senado recusou, trazendo uma derrota histórica, gigantesca para o governo Lula, para o Lula e principalmente para a própria figura do Lula, né? Desde 1870 e lá vai bolinha, que não havia uma recusa de uma indicação de ministros do STF, né? Então, o Lula praticamente ele reinaugurou, né, essa questão de não conseguir aprovar uma indicação de um ministro do STF. Então, isso é um desgaste assim terrível. Essa de hoje, né, esse processo de hoje da dosimetria já estava sendo esperado, né? Todo mundo já sabia que o Congresso iria derrubar o veto do Lula, por conta que a maioria dos congressistas, dos deputados, dos senadores, sabe de toda a injustiça que aconteceu no processo do golpe, aí conhecido, essa mentira, essa ficção criada aí pelo Alexandre de Moraes, que se chamou Processo do Golpe, que condenou milhares de pessoas, né, que participaram ali do 8 de janeiro. A maioria deles não fez nada, não cometeu crime algum, né, mas foram condenados simplesmente por estarem participando, estarem ali naquele espaço, naquele local, naquele momento. E o Jair Bolsonaro, né, e seus aliados, que também foram condenados ali por talvez serem os mandantes, né, segundo o Alexandre de Moraes, né, essa ficção que vocês já sabem, né, que foi um absurdo, né, que na verdade é uma perseguição política, né, são perseguidos políticos, né, do Alexandre de Moraes, do Lula, do pessoal do STF, nesses ministros do STF, né. Então o que aconteceu foi isso, né, uma derrota acachapante ontem, uma derrota acachapante hoje, históricas, derrotas históricas como nunca havia acontecido antes no Brasil, né? Talvez foi essa semana, talvez não, com certeza essa semana foi a pior semana do governo Lula desde que ele se iniciou, né? E pode-se dizer que foi a pior semana do governo Lula dos 3 mandatos, né? Nunca, talvez, ele teve uma semana tão ruim como essa semana, né? Inclusive, até a Thaís Herédia lá da CNN, né? Ela disse, vocês vão ver, eu vou mostrar para vocês. Ela disse que após essa derrota aí, o governo Lula acabou. O sentimento em Brasília é de que o governo Lula acabou. Agora é só esperar as eleições, né, para trocar, tirar ele de lá, porque o governo Lula já era. Não tem mais representatividade no Congresso, não tem mais votos, né? Não consegue mais convencer senadores e deputados a votar a seu favor, a não ser que sejam coisas que os próprios deputados queiram, se interessem em votar, como é o caso talvez aí dessa questão da mudança aí da semana 6 por 1, né? Essa mudança que vai haver aí, e muitos deputados são a favor dessa mudança porque vai favorecer a população. Mas o projeto que deve ser aprovado não é o projeto do Lula, muito menos, né, o da Erika Hilton. É um outro projeto que foi criado ali para substituir esse projeto, que é muito mais tranquilo ali, né? Muito mais correto. Então, pessoal, o Lula a situação dele é terrível, né? E os militantes aí da Globo News, da UOL, né? Estão todos apavorados porque estão vendo esses que são lulistas fanáticos, né? Como é o caso aqui, vocês estão vendo ela aí, Andréa Sadi, como é o caso da Daniela Lima, do Josias de Souza, todos eles esquerdistas fanáticos, né, defensores do Lula. Podem fazer uma crítica aqui ou acolá, mas de modo geral são defensores da esquerda e do Lula, e eles estão desesperados aí, não sabem o que fazer, né? A Daniela Lima, é perceptível a perturbação que ela ficou com essas derrotas acachapantes aí, né? E eles já estão querendo que o Lula indique logo correndo um novo ministro para o STF, né? Querem que indique uma mulher negra, com reputação ilibada, saber jurídico. Mas será que há tempo? E será que o Davi Alcolumbre vai
pautar essa nova votação, esse novo ministro aí que seria indicado pelo Lula? Será que ele vai pôr em votação, né? Não sei. O Davi Alcolumbre já disse que esse ano, antes das eleições, não tem ministro novo do STF, não vai pautar mais. Mas o Davi Alcolumbre, a gente sabe que ele não tem lado, né? Ele joga aonde ele estiver ganhando mais. Na verdade, ao que parece mesmo, é que o Davi Alcolumbre está fazendo um aceno para o pessoal da direita para ver se no próximo pleito, no próximo ano, ele consegue se eleger presidente do Senado novamente. Então ele está dando uma forcinha ali para a direita, né, acenando para a direita para ver se consegue os votos do pessoal do PL e de outros partidos de direita, né? Então, na verdade é isso. O Davi Alcolumbre não dá para confiar, né? Ele pode até ter sido legal isso que ele fez agora, mas não é um cara confiável. A gente sabe que ele não é confiável. Ele joga aonde ele estiver ganhando mais, né? Essa que é a grande verdade sobre o Davi Alcolumbre. Mas, pessoal, vamos parar de perder tempo falando aqui, vamos assistir, porque esse conteúdo tá sensacional. Aí tem a Daniela Lima, tem a Thaís Herédia, tem a Andréa Sadi, vocês vão gostar, é muito legal esse conteúdo. Assista até o final. Só não esquece de deixar um like, se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações e também deixar o seu comentário, beleza? Vamos lá então, pessoal. Sim, 24, não 49. Vocês estão vendo um total de 73, um quórum de 74. Então, o Senado também, Câmara e Senado rejeitam o veto do presidente Lula, tá? O texto vai seguir para a promulgação. Só para lembrar para vocês, na Câmara foram 318 votos favoráveis à derrubada e 144 contrários. No Senado, 49 votos para a derrubada do veto e 24 votos, portanto, contra a derrubada do veto. Mais uma derrota imposta pelo Congresso a uma medida do governo Lula, essa agora envolvendo o projeto de lei da dosimetria das penas dos golpistas do 8 de janeiro. A gente falou várias vezes, o governo está esperando uma vitória pela margem. Apertada. Isso. Porque o governo não tem termômetro. Essa era a informação que o governo estava passando. Isso. Então, o governo foi o último a saber. Literalmente, a gente tem a imagem do Jacques Wagner recebendo do Alcolumbre na mesa diretora ali, que vai perder, acho que vai perder por 8. Né? Ainda acreditando. Eles não sabiam, eu vi isso. Acrescentar uma coisa. Pode, só concluir aqui. Eu ouvi de várias pessoas dentro do governo. Nós fomos enganados. Nós não temos o termômetro, nós não sabíamos, nós não... Agora vai aparecer todo mundo dizendo o tempo todo... Que sabia, que antecipou, que não sei o quê, que isso aqui. Aí estamos acostumados, mas a informação que nos passaram e a informação que a gente passou pelo assinante o tempo todo, todos nós aqui, foi: o governo está esperando uma aprovação. E o tempo todo também passamos que o Alcolumbre dizia que não podia garantir isso. Não tinha como garantir. Não garantia, a oposição estava trabalhando. A cachapante que foi, ninguém cravou, né? Não, mas porque o governo não tem... A fonte é o governo. Mas a fonte também é a oposição, né? A oposição estava dizendo, não tem como garantir a vitória. Mas a obrigação, esse é o meu ponto, a obrigação é do governo. O servidor público aqui, a pessoa que presta conta para a sociedade e que tem a obrigação de ter o termômetro, é o governo. O Senado impôs uma humilhação ao Lula. E o Lula é profissional do ramo, ele não ignora que ser político, por vezes, é engolir sapo, sem ter indigestão de preferência. Mas o Senado não derrubava um indicado ao Supremo desde a era mesozoica da República, ano de 1984, século XIX, governo do Floriano Peixoto. E ao rejeitar o nome do Jorge Messias, a maioria dos senadores atravessou na traqueia do Lula não um sapo, mas um dinossauro. O Lula foi tratado como um ex-presidente da República no exercício do cargo. É impossível evitar a náusea que vem junto com essa indigestão. Então, a derrota foi consumada com um placar, de fato, humilhante, 42-34. E a facção bolsonarista no Senado não dispõe de tantos votos. Um aliado conta que o Lula ontem estava xingando o Davi Alcolumbre. Ele teve uma reunião no Palácio da Alvorada à noite, logo depois de consumada a derrota. O Planalto está procurando os governistas do Centrão que se juntaram ao chefe do Senado, Alcolumbre, para esfaquear o presidente no escurinho do voto secreto. E o Lula foi o maior derrotado, mas ele não está sozinho. No instante em que o impeachment de togas sobe o palanque, os senadores enfiaram definitivamente a disposição de depor ministros do Supremo na agenda do Senado, que será empossado em 2027. O governo sofre mais uma derrota com a derrubada do veto ao chamado PL da dosimetria. Em clima de festa, Câmara e Senado rejeitaram a tentativa de Lula de impedir a redução das penas dos condenados pela tentativa de golpe de Estado. De Jair Bolsonaro a Débora do Batom, muitos condenados pelo STF poderão ser beneficiados com redução de pena e antecipação da progressão de regime. A escolha por impor 2 dias seguidos de derrotas arrasadoras a Lula tem a assinatura de Davi Alcolumbre. O sentimento em Brasília é de que o governo Lula III acabou.
O sentimento em Brasília é que o governo Lula 3 já era. É só esperar chegar as eleições para tirar o velhinho da picanha do poder. Porque não haveria mais governabilidade possível. E do Palácio do Planalto, os sinais são de que a ficha ainda não caiu. Não é de agora que Lula teima em agir como se fosse infalível na política e imbatível na articulação. Nada disso funciona sem poder. O presidente vai insistir no nome. O Bausa trouxe 2 nomes, que Bruno Dantas e Pacheco. Queria ouvir vocês, porque eu tenho dúvidas em relação a esses 2 nomes. Inclusive, Pacheco, se ele toparia, depois de tudo que aconteceu, ser colocado agora, eu não sei. E tem o compromisso, entre aspas, da disputa em Minas. E essa informação que eu trouxe de aliados advogando por uma mulher. Fala, olha, vai lá, já que a disputa é política, é retórica, vamos para a disputa, indica uma mulher e vamos ver o Congresso barrar uma mulher. Vamos ver o Alcolumbre ficar com o ônus de sentar em cima do nome de uma mulher indicada pelo governo. Ana. Ontem, tarde da noite e hoje de manhã, eu ouvi assessores próximos que estavam nesse encontro ontem informal, né? Inclusive, Messias foi ao Alvorada depois da votação. E todos dizem, Lula não vai abrir mão da prerrogativa de indicar. Um fala, não há hipótese. Eu dei isso hoje de manhã cedo no G1. Então, Lula quer indicar. E o que eu ouvi, não tem como Pacheco ser indicado agora, ainda mais uma pessoa dizendo tem que decantar o dia de ontem, inclusive para ver como fica Minas Gerais. E quanto a Bruno Dantas, ele é um nome ali do MDB e agora tem gente dentro do governo vendo traição até no MDB. Então, o que tem se falado ali é um nome bastante acadêmico. Você trouxe, né, Júlia, de uma mulher, isso tem crescido para criar esse constrangimento mesmo. E aí, se o Congresso negar, fica ainda mais forte a ideia de que eles querem alguém que possa ajudar a barrar investigações. A informação que eu trago para vocês é: Luiz Inácio Lula da Silva não vai abrir mão de refazer a indicação ao Supremo Tribunal Federal. Sim, quando isso vai acontecer, o Planalto ainda não decidiu e Lula não sinalizou. Mas ele não deixará de apresentar um outro nome ao Senado Federal. Daniela, necessariamente precisa ser um outro nome? Não. Há uma ala que inclusive defende que Lula recoloque Jorge Messias como indicação dele para o Supremo Tribunal Federal. Mas também, como Sakamoto escreveu e a gente vai detalhar já já a coluna dele, tem um grupo que diz, olha, constranja ao máximo. Indique uma mulher negra de reputação impecável e coloque o Senado Federal para dizer não mais uma vez a uma indicação desse calibre. O que a gente consegue entender de tudo isso, e aí, Messias, eu jogo para você pedindo humildemente sua colaboração aqui para essa apuração que a gente abre o All News, é que o caldo entornou geral. O que o Lula está dizendo, basicamente, quando sinaliza com clareza aqui para nossa audiência que não vai abrir mão de refazer a indicação para o Supremo Tribunal Federal, é que ele vai dobrar a aposta. E o Alcolumbre também está sinalizando na mesma linha. Bom, pode mandar. Eu só olho isso aí depois da eleição. Foi o que ele acertou com a oposição. Não sei se vocês repararam, mas ela chamou o Josias de Souza, em vez dela chamar de Josias, ela chamou ele de Messias. Ela tá tão nervosa aí com as derrotas acachapantes do Lula, o qual ela é Lula afetiva, né? Ela é adoradora do Lula, e aí o cara sofre essas derrotas, ela fica desesperada. Dá pra perceber o tom da voz dela, né? A inquietação que ela está sentindo por conta dessas derrotas aí, e ver o governo dela, né, o governo do Lula se esvaindo, né, acabando. Como disse a Thaís Herédia, o sentimento é que o governo acabou. É só esperar as eleições para tirar o cara fora e pronto, né, não tem mais como voltar atrás. É isso daí, né, gente? A gente espera que realmente, né, isso aconteça, né, algum candidato de direita, seja Flávio Bolsonaro, seja Romeu Zema, seja Ronaldo Caiado, quem for, não interessa para mim. O que interessa é que tire o Lula do poder, né? Isso que tem que... Qualquer candidato de direita será ótimo perto desse governo que nós temos aí, né? Então, esses 3 candidatos que a gente tem ali, seja o Flávio Bolsonaro, seja o Romeu Zema, seja o Ronaldo Caiado, vão ser excelentes comparados com esse governo que está aí, né? Esse governo frouxo, que não combate o crime, né? Que só aumenta a pobreza no país, é cada vez mais gente dependente de Bolsa Família, de Bolsa Gás, de Bolsa isso, Bolsa aquilo. Ora, se um país está, em vez de diminuir a quantidade de pessoas dependentes dessas bolsas, está sempre aumentando, é sinal que o governo é péssimo, porque não está conseguindo fazer com que a população trabalhe e viva com dignidade, né? Com dignidade, se sustente com o próprio esforço. Necessita aí da ajuda do governo
para conseguir sobreviver. Então isso é muito ruim e não bom. Eles comemoram cada nova Bolsa Família que eles dão, eles comemoram como sendo uma vitória, quando na verdade isso é uma derrota para o governo. É a prova cabal de que o governo está fracassando. Mas para eles, para a esquerda, para o pessoal da esquerda, isso é, nossa, olha que lindo, estamos distribuindo Bolsa Família para não sei quantos milhões de brasileiros. Quer dizer então que vocês estão comemorando a pobreza do Brasil, né? É isso que vocês estão comemorando, a pobreza do povo brasileiro. Então, pessoal, é isso, né? Essa gente da esquerda aí, eles têm os valores completamente invertidos, né? E esse pessoal, esses militantes aí, né? Como esse Josias, como essa Daniela Lima, André Sadi, são todos militantes de esquerda. Eles ficam mesmo desesperados quando veem que o Lula está derretendo aí, né? E se vai acabar, não tem mais, o governo Lula já era. É Lula Biden. Primeiro porque ele tá falando besteira pra caramba, já não tá mais concatenando as ideias, né? Os discursos, deixa ele falar bastante, aliás, né? Quanto mais ele fala, mais ele vai se autodestruindo. É bom que ele fale bastante aí nos palanques, né? Que cada vez que ele fala é uma novidade, né? É mais um corte para se jogar na internet para fazer campanha contra o Lula. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, espero que vocês estejam felizes como eu estou aqui com essas duas derrotas, apesar de que eu gostaria mesmo era de que houvesse anistia geral e irrestrita, e eu espero que isso seja alcançado com a eleição de um presidente de direita, seja qualquer um deles, já assinaram que vão fazer a anistia, né? Então é isso, pessoal. Deixa o seu like aí, se inscreve no canal, aciona o sininho das notificações e deixa o seu comentário. E volte para assistir novos conteúdos, beleza? Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.